Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre Cristo. Cristo é suficiente para tudo. Tudo que o ser humano, a humanidade precisar, se encontra em Cristo. Talvez muitas pessoas estão buscando ser preenchidas, suficientes em outra coisa, mas para nós que conhecemos, nós sabemos que tudo que nós necessitamos e precisamos, encontramos em Cristo Jesus. Ele é suficiente para tudo. E ao decorrer desse estudo, nós vamos ver qual é a posição de Cristo Jesus e a suficiência dele para a salvação, a suficiência dele para a santificação, ou seja, para tudo para nutrir uma vida cristã espiritualmente do seu povo. Então, meus irmãos, a nossa suficiência não está na monarquia de seres humanos, não está em presidentes, não está em pessoas físicas, mas está em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus nos preenche, Ele é quem nos completa, nos satisfaz em tudo que precisamos. Então o texto aqui de Paulo fala que a nossa suficiência vem de Deus. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e questões da santidade. Ou seja, Jesus é suficiente para nós. Tudo que a igreja necessita, precisa, encontra em Cristo. Se um irmão está precisando de uma direção, encontra em Cristo. Se um irmão está precisando de uma resposta, encontra em Cristo. Peça a Ele, tudo está nele, tudo provém dele. Ele é a origem, Ele é a nascente em tudo que nós necessitamos. E 2 Pedro vai dizer, no capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, o autor, que é Pedro aqui, na sua segunda carta, depois dele advertir os cristãos na primeira carta, ele vai falar que, visto pelo poder divino de Cristo, Ele nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida espiritualmente, à vida da piedade. Porque Cristo, a salvação, ela é completa. Na salvação, quando o crente é salvo, logo vem o bojo completo, ou seja, o crente é capacitado, o crente faz boas obras em consequência da salvação, o crente evangeliza, o crente é carregado de poder em consequência da salvação, porque em tudo isso Cristo já doou na obra expiatória completa, lá na cruz do Calvário. Então nós ganhamos isso é um benefício que só a igreja possui, só a igreja tem nessa terra. E Ele, Cristo, Ele é suficiente para a criação, ou seja, para toda criatura, para toda criação, Jesus é suficiente para isso, para sustentar, para acolher, para prover, para manter, Ele é suficiente. Lá em Colossenses 1, 16, 17 diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Ou seja, se Ele criou, Ele vai sustentar, Ele vai manter, firmar
do mesmo modo que ele estabeleceu, criou e formou, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu irmão, a vida verdadeira só encontra em Cristo. Não tem sentido viver fora de Cristo. As pessoas que estão em trevas, enganadas pelo Deus deste século, eles vivem sem sentido. Eles não têm alegria e prazer em viver. E outra coisa, o que vale viver 65, 70, 80 anos nesta vida sem Cristo? Quando morrer, vai passar toda a eternidade no lago de fogo. Logo, essa vida não teve sentido. Foi inútil nascer, era melhor não ter nascido. Mas aqui, quando nós vimos que Cristo é suficiente para a criação, nós vimos que tudo está nele. O próprio Paulo, reconhecendo isso, ele diz: tudo foi criado por meio dele, ele que criou, ele que formou, ele que criou, foi ele que foi o agente da criação, e tudo nele subsiste. Em Cristo tudo existe. Então, meus irmãos, isso é para nós parar para pensar que nós estamos vivos, se nós estamos de pé, por mais que passamos lutas, desânimo espiritual, cansaço espiritual, vontade de desistir da caminhada, de parar de ir na igreja, passando por várias tempestades, pelos vales da vida, vou abandonar a igreja, mas não abandona, por quê? É Cristo que está sustentando, é por causa de Cristo que você ainda não parou, é por causa de Jesus que você não abandonou a congregação, a palavra de Deus. É porque na hora que nós mais precisamos, Cristo estende as mãos. Ele é suficiente para nos capacitar, restaurar, nos preencher, porque tudo subsiste nele, tudo existe por causa dele. E Cristo também é, meus irmãos, suficiente para a salvação. O ímpio, as pessoas não acharão salvação em outro lugar, em outro meio. Por isso que Deus estabeleceu que é por meio da igreja, de você, que a palavra de Deus seja transmitida, pregada, anunciada aos povos, para que assim eles possam ouvir, entender, se arrepender e crer. Porque a salvação está em Cristo. Lá em Atos 4,12 fala que em nenhum outro há salvação debaixo da terra, somente no nome de Cristo. E Hebreus também vai dizer, no capítulo 10, versículo 10 e 12, diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que o autor está querendo dizer é que antes de Cristo vir, o que acontecia por meio do sacrifício era só a remoção do pecado. O pecado não era erradicado, era só passado por cima, era só como se diz, era só passava por cima, não era tirado, era só apagado. Mas quando Jesus veio, ele erradicou, removeu o pecado, perdoou e não se lembra mais do pecado. E ele é suficiente para a salvação, porque no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifício uma vez por ano, ou seja, de ano em ano tinha que sempre atualizar, sempre estar lá para oferecer sacrifício dos pecados. Mas quando Jesus veio, de uma vez por todas, para sempre, um sacrifício único, que tem o valor eterno,
Ele erradicou de modo consumado a salvação. Então Ele é suficiente para a salvação, meus irmãos. De uma vez por todas, você não precisa mais de intercessor, intermediário, você não precisa de Maria interceder por você, do apóstolo Paulo, de ninguém, do pastor, de ninguém. Você só precisa exclusivamente de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso intercessor diante de Deus e Ele está à destra de Deus nos altos céus. Ele é o nosso substituto e o nosso intercessor diante do Pai. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para a salvação. Meus irmãos, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma colocação, fiquem em liberdade. Pode levantar a mão e pode falar. Cristo também é suficiente para a nossa santificação. Efésios 5, versículo 26 e 27 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E Cristo também é suficiente para a nossa glorificação. Romanos 8,30: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a glorificação, ela não vai se dar futuramente, ela já se deu lá desde antes da fundação do mundo. Cristo já estabeleceu aqui, por quê? Porque Ele é suficiente para suster tudo que Ele falou, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele garantiu na palavra dEle. Ele é suficiente para preservar a sua palavra e garantir. Cristo, meus irmãos, é tão puro que não há nele nenhum defeito, não acha defeito, pecado, mancha em Cristo Jesus. Cristo não teve pecado, Ele não pecou. Esses dias um rapaz me fez uma pergunta: por que Jesus não casou? Se Ele foi tentado em tudo, provavelmente que uma mulher ou uma prostituta tentou Ele. Por que Ele não casou? Para mostrar o exemplo de um bom marido. Aí Deus na hora me deu a resposta para aquele rapaz: a missão de Cristo não foi vir casar, a missão dele foi ir para aquela cruz, nos substituir e dar a você e a mim a chance do perdão, para que nós podemos ser perdoados e salvos por Ele. Ele não necessita de mulher para ser preenchido, Ele não necessita de um casamento para ser completo. Tem muitas pessoas que pensam que o casamento é que completa a pessoa. Quando eu casar, aí sim eu vou ser feliz de verdade, eu vou ser preenchido. Não, só Cristo que traz a verdadeira e completa alegria, felicidade. A felicidade não está em algo visível, mas está em algo invisível, eterno, que é Jesus Cristo. Então Ele é, meus irmãos, tão puro que não há nele nenhum defeito, não há nenhum sinal de pecado em Cristo, não há nenhuma desonra, não há nenhuma mentira, não há nenhum engano, não há nenhum dolo, não há nenhuma corrupção, nenhuma imperfeição, nenhum erro em Cristo Jesus. E esse é o seu Senhor, é o meu Senhor. Esse é o Deus da Bíblia, que é omitido por muitos, tanto na televisão, tantos em falsas igrejas que estão permeando em nossa volta. Cristo, Ele é suficiente para si mesmo. Vamos ler em 1 Pedro, convido você em 1 Pedro, capítulo 1, por favor, versículos 18 ao 20. Quem achar primeiro e quiser ler, por favor. Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20.
Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, olha só, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Muitos preferem o ouro, a prata. E fala aqui no versículo 19, mas pelo precioso sangue. O apóstolo Pedro entendeu que o sangue foi um sangue valoroso, que vale mais que a prata, que o ouro. Ele chama o sangue de Cristo derramado por nós pelo um precioso sangue. E Cristo, ao ir àquela cruz, ele foi como um cordeiro mudo para o seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca e foi derramado o seu sangue naquela cruz. E naquela cruz ali, ele sabia que aquele cordeiro que estava ali era sem defeito e sem mancha e sem mácula. Então, meus irmãos, Cristo é esse da Bíblia. E ele, falando dele também, que aqui o centro da pregação, do estudo, da igreja, deve ser Cristo. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Acima, não existe outro Deus do lado, que iguala. Ele é tão completo que não há outro Deus, ele não precisa de outro. Bobo é aquele homem, parece que chama Alan Christian, fala que é Jesus. Ele está sendo enganado, porque lá, olha só, Isaías 45:5, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Agora, no Antigo Testamento, meus irmãos, Deus se manifestou em várias formas, maneiras, e Ele ali sempre apareceu como um único Deus. Não falou muito da Trindade no Antigo Testamento, ainda que nós vemos muitos conceitos, mas cá no Novo Testamento já é mais claro a Trindade Santa. 3 pessoas se formam um único Deus perfeito. Ele é um Deus em forma de 3, ele é um Deus, ele é um único verdadeiro Deus, e são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E igual a esse Deus não existe e nunca vai existir. Deus não foi criado, não passou a existir. Ninguém criou Deus. Ele que criou todas as coisas. Então, fora de Deus não há outro Deus. Muitos estão enganados, fazendo imagem de escultura, se dobrando, se ajoelhando diante de imagens. Mas Deus não aceita glória a outro Deus, a imagem de escultura. E Cristo, a suficiência, a glória de Cristo, Ele é o único Filho de Deus amado. Ele foi amado pelo seu Pai. Deus amou Jesus, honrou a Jesus, que está lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, quando foi oferecido naquela cruz, e ao terminar a obra, Pai, está consumado, Deus o deu uma posição tão elevada, mais elevada que os anjos, mais elevada do que Melquisedeque, que Abraão, que Moisés, e ele está ao lado do Pai à direita. Deus deu a igreja para o seu Filho, portanto, Cristo é o cabeça, é o dono da igreja. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, Ele é o único Filho amado de Deus. Outra coisa, todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão em Cristo. Todo conhecimento, todos os tesouros ocultos, escondidos da sabedoria, está em Cristo Jesus.
A sabedoria é filha de Jesus. Jesus manda na sabedoria. A sabedoria é algo limitado diante de Jesus. Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo está em Cristo: conhecimento, sabedoria, perfeição, completude, satisfação, suficiência, poder, majestade, soberania e etc. Tudo está nele, tudo se encontra na pessoa bendita, em Cristo Jesus. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Colossenses 2:9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, meus irmãos, ele é onisciente, onipresente, todos os atributos estão nele. Todos os atributos divinos estão nele, e quando ele veio nessa terra, não deixou de estar nele esses atributos. Quando ele veio nessa terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% pessoa e 100% divino também. As duas naturezas, a divina e a humana, coexistiu nele, nessa pessoa 100%. É tanto que ele fez vários milagres. E ele também, ao conversar com as pessoas, tanto os fariseus como os seus discípulos, eles só estavam pensando coisas, ele já lia os pensamentos dele e falava, 100% Deus. E ele também era 100% humano, teve fome, teve sede, comeu, sentiu raiva com os cambistas, porque ele era humano, 100% humano. Então a divindade, a deidade estava corporalmente nele. Ele estava na terra, mas ele também sabia, ele é onipresente, estava em todo lugar, podia tudo, conhecia tudo, estava em todo lugar. E Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele herdou do Pai todas as coisas. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, tudo é de Cristo. Que privilégio nós ser filho do dono de tudo. Tudo é dele. Ele é herdeiro de todas as coisas. E Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1:17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele sustenta o universo, ele sustenta a terra, o céu, o firmamento, o sol, as estrelas. Por que as estrelas não caíram e não nos mataram? Nós merecemos ser mortos, condenados, porque a mão poderosa de Deus está sustentando tudo. Tem umas pessoas que falam que se a terra ela for 5 centímetros acima do que é, o sol nos mataria de calor. E outros falam que se a terra fosse 5 centímetros abaixo, o frio nos mataria. Mas Cristo, pelo poder da sua palavra, ele não precisou fazer força para sustentar a terra, não. Basta apenas o sopro, a sua palavra. Por meio da sua palavra, ele sustenta todas as coisas, a terra, as estrelas, o oceano, todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. A Bíblia diz que ele, entre milhares de miríades, de milhões, de milhares, de milhares, de milhares estrelas que existem, ele chama todas pelos nomes, e elas ouvem a sua voz e obedecem, e atendam o que Deus pede, o que Deus manda. Ou seja, a criatura obedece o seu Criador. A criatura, um ser inanimado, obedece
o seu Criador. Então, meus irmãos, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Ele é a representação exata de Deus. Jesus é a representação de Deus. Nós não conhecemos Deus Pai. Nós sabemos que Deus Filho veio e tudo. Quem conhece o Deus Filho conhece Deus Pai, Deus Espírito. Cristo é a exegese, é a foto, é a imagem exata de Deus. Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Esse é o Jesus, meus irmãos, o prometido entre as nações. Ele é aquele que muitos desprezaram indevidamente, sem merecer. Jesus é só isso? Não, Ele é mais. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que intercede diante de Deus pela sua igreja. Ele é o sol que ilumina o seu povo. Ele é quem traz claridade, traz resposta, traz iluminação ao seu povo. Ele é o médico que cura. Ele é o médico dos médicos. Ele é a coluna de fogo que defende. Ele é o amigo que conforta. Ele é a pérola que enriquece. Ele é a arca que suporta. Ele é a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado do trono da majestade nas alturas. Portanto, meu irmão, se você precisa de uma cura, peça a Ele. Ele é a sua cura. Se você precisa de um conforto, se achegue a Ele. Se encurva-se a Ele. Se você precisa de iluminação, resposta, clareza, direção, orientação, se achegue a Ele. É Ele que tem a resposta. Não é as pessoas poderosas deste mundo, as pessoas ricas, abastardas. Não, é Cristo Jesus. Ele é a rocha que sustém nós das maiores pressões. E Ele está assentado à direita do trono da majestade. E Ele habita em você por meio do Espírito Santo. Hebreus 8:1 diz que Ele está assentado à direita do trono da majestade. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse sacerdote perfeito, supremo, sumo, está lá diante de Deus, fazendo o quê? Intercedendo pela sua igreja. Então, quando nós pedimos perdão a Deus com sinceridade, de verdade, Jesus Cristo está lá diante do Pai, intercedendo. Perdoa eles, Pai. Eu morri por eles. Eles estão arrependidos de verdade. Eles não amam mais o pecado. Cristo está lá. Cristo é superior aos anjos. Ele, Jesus, é superior aos anjos. Tem tantas pessoas cultuando anjos, submetendo a anjos, anjo da guarda, arcanjo Miguel. Vejo o anjo na igreja, o anjo está passeando na igreja. Vê tudo, menos Cristo na igreja. E Cristo é superior aos anjos. Os anjos é uma criatura que foi criada por Cristo. A adventista do sétimo dia fala que Jesus é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é Jesus. É um nome honorífico de Jesus, arcanjo Miguel. Porque o arcanjo Miguel, de todos os anjos, é o que está mais em uma alta posição. Então, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Não, Ele é superior a todos os anjos. Só lê Hebreus capítulo 1, ele vai falar aqui em Hebreus capítulo 1:4, tendo se tornado tão superior aos anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos, por mais que perfeitos, por mais que lindos, criaturas perfeitas diante de Deus, mas Jesus Cristo é muito mais. Os anjos diante de Deus é igual um piolho, tão pequeno. Então, meus irmãos, Jesus é superior. Por que eu estou trazendo esse estudo bíblico nesta manhã? Porque nós precisamos conhecer a Jesus. E uma vez que nós conhecermos, estivermos certos de quem Ele é, do que Ele fez, a sua posição, tudo que Ele fez e o que a sua posição, nós iremos confiar na sua soberania e iremos estar nesse mundo sem medo, tranquilos, sabendo que servimos um Deus forte, um Deus santo. E Ele é superior do que Moisés. Moisés foi um homem exemplar, falho, pecador, mas exemplar. Mas Cristo ainda é superior do que a ele. Cristo é superior a Arão, que foi o primeiro sacerdote que existiu. Ele é superior a Josué, que atravessou aquele povo para Canaã celestial, que atravessou o povo no Rio Jordão. E Jesus é superior a ele. Jesus também é superior a Melquisedeque, e ele é superior a todos os profetas, e ele é maior do que Satanás. Jesus é superior, meus irmãos, a Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, um tipo de Cristo que viveu no Antigo Testamento. Nós não sabemos a sua linhagem, a sua origem, só fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Cristo é superior a ele. Ele é superior aos que os profetas, a Elias, a Isaías, a Ageu, a Malaquias, todos. Ele é superior. E ele é muito maior do que Satanás. Satanás é uma criatura de Deus. Como diz Lutero, Satanás é um cachorro na corrente de Deus. E Satanás, tentando atrapalhar a obra divina, a expiação, a obra sacrificial de Cristo, foi tentar ele no deserto, lançando dardos, palavras. Se tu está com fome, torne essas pedras em pães. Jesus não cedeu, porque ele é maior. Depois ofereceu as riquezas, Jesus não cedeu. Depois queria que Jesus se dobrasse diante dele, Jesus não se rendeu. E Satanás saiu da presença dele. Então nós vimos que Cristo é maior e os anjos veio adorar a Cristo. Jesus, ele é mais forte do que a morte. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Muitas pessoas temem a morte, têm medo de morrer. Mas Jesus é mais forte do que a morte. Tem um hino, é mais forte que o pecado e a morte. Ele é mais forte. 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em outras traduções de outras Bíblias vai dizer: onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Onde está? Diante de Cristo, cadê a morte? Por que a morte não deteu ele lá na tumba? Por quê? Porque ele é mais poderoso e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é a origem e ele é também. Tudo se completa nele, converge nele. Ele é o início e ele é o fim. Olha só em Apocalipse 17, 18: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Aqui está falando de João, quando viu um anjo, caiu aos seus pés, morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo,
pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do inferno. Aqui eu enganei aqui com outro versículo, eu falei que foi diante do anjo, mas foi diante de Cristo. Quando ele viu a majestade de Jesus, ele cai aos seus pés como morto, porque não suportou tamanha glória da majestade de Deus. Que mais? Ele é o imaculado Cordeiro de Deus, ele é a nossa paz. Se você está precisando de paz, se você anda meio triste, preocupado, depressivo, desorientado, desesperado, pavoroso, medroso, recorra a Ele, Ele é a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está dando a paz dele para a igreja, para você, meu irmão, não é para o mundo. A paz do mundo é mentirosa, é falsa, passageira, vaidosa, inútil. Mas a paz que Deus dá, Ele deixo-vos a minha paz vos dou. Ele é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? O que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Com esperança nele, que Ele vai voltar. Esperança, nós esperamos. O que é esperança? Esperar com paciência. Nós esperamos, aguardamos a tua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então, meus irmãos, Ele é a nossa esperança. Lá em 1 Timóteo 1,1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Espere em Deus, se confia em Deus, espera nele, Ele não vai te decepcionar, você não irá ficar frustrado diante dele, mas você tem que ter Ele como a sua esperança. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vida. Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui está falando do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo. Quando Ele, que é a nossa vida, a vida da igreja, que faz a igreja fluir, que dá oxigênio, que dá nutrição, que dá bálsamo para a sua igreja, quando Ele, que é a nossa vida, ou seja, o ímpio não está vivo, está morto espiritualmente, está morto em seus delitos e pecados e ofensas, seguindo o curso deste mundo. Mas quando Ele, que é a nossa vida, a nossa dos crentes, se manifestar, então nós manifestaremos também com Ele, em glória. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho verdadeiro, eu sou a vida, eu sou a verdade. Ele é a força de Israel, Ele é a força da igreja, Ele é a sua força, meu irmão. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ele é a força de Israel. 1 Samuel 15:29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ele é a glória, o poder, a força da igreja. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Meus irmãos, isso aqui não chega nem se é a ponta do iceberg para falar de Cristo, não é nada. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que mais que Jesus é? Ele é fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco,
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o início da nossa salvação e Ele há de completar a nossa salvação. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia de Cristo. Hebreus 12:1, 2 diz que Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Hebreus 2:10 também diz que Ele é o autor da salvação, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor e salvação deles. Esse é o Jesus, que é omitido por muitos. Às vezes, muita razão de nós estar fracos, desanimados, é por falta de conhecimento. Oséias 4:6, se não for me engano, diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, a falta de conhecimento destrói. E lá ele diz: o meu povo. O povo é a igreja. É destruído por falta de conhecimento. Ele é o campeão, ele é o servo do Senhor. Isaías 42:1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, me satisfaz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Tem muitos versículos aqui que eu não vou ler não por causa da hora, dando base de tudo que ele é. Ele é o servo justo. Isaías 53, que nós lemos na introdução, fala que ele é o servo sofredor. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, sofredor. Ah, Cristo sofreu por quê? Por você, pela igreja. Ele é o homem de dores, ele é a luz, ele é o sol da justiça, ele é o filho do homem, ele é a vinha, ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é o Senhor, ele é o profeta, sacerdote e rei, ele é o nosso descanso sabático. Hebreus 4:9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ele é o nosso descanso sabático. O sabático fala de descanso. Ele é o nosso descanso, o seu descanso, o meu descanso. Resta ainda para o povo de Deus um repouso. Meu irmão, você vai repousar, você já está repousando em Cristo. Mas a completude disso se dará no novos céus e nova terra, com o corpo glorificado. Ele é a nossa justiça, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A eternidade é filha de Deus. O que é a eternidade? É sem fim, não tem fim. Cristo é Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso supremo pastor. Ora, 1 Pedro 5,4, já estou acabando, meus irmãos. 1 Pedro 5,4: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro estava esperando a hora que o supremo, que está acima, o maior, está acima que os pastores terrenos, quando ele se manifestar, nós vamos receber a inacessível coroa da glória. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a palavra viva, Ele é a rocha da salvação, o Espírito eterno, Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Ele é o Messias prometido, Ele é o grande eu sou. João 8,58, respondeu-lhes Jesus, em
em verdade, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Em verdade eu te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia, eu não fui criado, eu sou desde a fundação do mundo, eu não fui criado, eu sou autoexistente. Esse é o Jesus da Bíblia, prometido. Isso que eu falei aqui, meus irmãos, como eu disse, se for relatar, tanto biblicamente, ou que não foi revelado para nós, nem a eternidade toda nós não vamos entender quem é Jesus. É muito mais, a nossa mente é limitada a compreender, o alfabeto não pode descrever. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Então eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez, para nós fazer uma oração. E nessa oração, meus irmãos, agradeço a Deus por manifestar a você. Ó Deus, soberano Pai, Pai bendito, Pai maravilhoso, Tu és tão grande, ó Deus, que está exaltado, coroado no céu, entronizado, os anjos te reverenciam, cobre os rostos diante de Ti. Oh meu Deus, o Senhor é poderoso demais, grandioso demais, maravilhoso demais, gracioso demais. Nós não podemos mencionar o que o Senhor é. Isso aqui foi apenas um pedaço que o Senhor quis revelar através da Tua palavra para nós. Mas sabemos que nós iremos ter o privilégio de estar nos céus, ouvindo diretamente do Senhor e vendo, contemplando o que o Senhor é. Oh meu Deus, obrigado por servir a um Deus vivo, um Deus santo e justo. Obrigado por não servir um Deus de madeira, nem um Deus de pedra, de gesso, de lata, de ouro, de prata. Obrigado, ó Pai, por estar aqui, por ter tirado as vendas dos nossos olhos. Obrigado, ó Deus, por servir um Deus vivo, que voltará, que prometeu e cumprirá com o que prometeu. Ó Deus, abençoa os meus irmãos que estão aqui, coloque esperança em seus corações, aviva o Teu povo, ó Pai, diante desse Deus tão grandioso que é um avivamento para Ti. Aviva o Teu povo, coloque esperança, santificação em Seu povo, ó Pai. Abençoa os irmãos, dê entusiasmo, dê, Senhor, temor e tremor da Tua majestade. Salva almas na nossa cidade. Oh Deus, o Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é a porta da salvação. O Senhor está entronizado nos céus. Oh Pai, hosana nas maiores alturas. Glória seja dada somente a Ti. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Deus, a Tua igreja te reverencia. A Tua igreja submete ao Teu senhorio, porque o Senhor é o dono, é o Pai, é o Criador de todas as coisas. Portanto, ó Deus, nós oramos agradecidos por este Deus que servimos, por se manifestar, nos tirar das trevas para a Sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, nos ajude com esse estudo, com essa palavra, a levantar, Senhor, a dispor, a nos estar preparados para Te servir, não olhando para o homem, o que o homem fala, o que o homem pensa, mas olhando o que Cristo quer, o que Cristo manda, o que Cristo requer do Seu povo, e que nós venhamos trabalhar para o Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, muito obrigado. Dá-nos um culto abençoado logo mais hoje à noite. Abençoa o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.